agradecer. Nesse mês de janeiro, eu estou pregando uma série, para quem chegou depois, meu nome é Israel, sou o pastor titular aqui da igreja, sobre os 5 Cs do sucesso. Claro que essa palavra sucesso ela é cheia de vazietudes, né? Mas é uma palavra comum que se usa, eu decidi usá-la também. E falei então que para a gente realizar aquilo que nós na vida pretendemos, eu estou chamando de sucesso, nós primeiramente precisamos de convicção. O que é que nós queremos? O que é que nós cremos? Aquilo que nós cremos é como oramos, e o modo como oramos é como fazemos. Se nós não sabemos o que queremos, nem orar nós podemos. Mas se nós sabemos, nós podemos orar, podemos nos aplicar para que isso venha a acontecer. Então, qual é a sua convicção sobre Deus, a sua convicção sobre as pessoas, a sua convicção para você? Quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos? O que é que você quer alcançar, você quer realizar na vida? O segundo C é da competência. Domingo passado, aqui quem não viu, por favor, depois acesse o canal no YouTube. Nós ouvimos aqui uma pleiade de lindas palavras sobre competência. Até no final, o doutor Márcio fez um resumão geral, né? Você anotou? Está aí anotado? Está na cara. Então vem aqui, faz o resumo da semana passada. Enquanto isso, se prepara lá o vídeo de 2 irmãos que acabaram não falando, mas gravaram suas mensagens. Então, Márcio é médico, trabalha na gestão de hospitais, e ele, quando acabou, ele fez um super, hiper resumo. Diz ele que está na cabeça. Vamos ver se ele é competente mesmo agora, que já foi há uma semana. Vai falando que eles ajustam lá. Boa noite. Competente aqui não funciona. Agora sim. Bom, a gente falou aqui sobre competência, várias pessoas aqui na frente, e no final eu fui a última pessoa a falar, por organização aqui do púlpito, e eu falei que a primeira coisa que a gente deve pensar quando se pensa em competência é ter convicção do que você quer fazer. Entendeu? A gente não consegue ser competente se o nosso coração não estiver cheio daquilo que nós queremos fazer. Ou seja, você tem que ter vocação, você tem que ter dom para aquilo que você se propõe a fazer, para você conseguir ser competente. Sem isso, você não chega a lugar nenhum. A outra parte da competência, você tem que ter formação. Depois do dom, você tem que ter conhecimento, sendo esse conhecimento tanto do campo explícito, livros, internet, etc., quanto prático. Então, você tem que exercitar o seu dom através de estudos e de prática. Além da parte do dom e do conhecimento, nós temos que ter disciplina, porque sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum. Então, disciplina faz parte do caminho da competência. E eu falei também de outros 2 ingredientes, não totalmente diretamente relacionados à competência, em qualquer área que seja, que são a parte de conhecimento de gestão, né? Você não precisa ser um gestor, mas você tem que minimamente saber gerenciar a sua carreira, né? De uma forma adequada para que você chegue ao sucesso, lembrando que o vínculo de competência e com sucesso. E, por fim, falei sobre relacionamento. Sem network, não adianta nada disso que eu falei, entendeu? Então, a turma tímida, respira fundo e vai em frente, crie relacionamentos. A rede de relacionamentos é fundamental para que você use tudo isso que eu falei antes para o caminho do sucesso. Então, resumidamente, foi isso. Excelente. Então, vamos só as palavras. Até o pessoal da comunicação, que aqui eu sempre surpreendo as pessoas, mas quem é bom faz ao vivo. Colocar só as palavras, só uma palavra. A primeira palavra é
Vocação. Vocação. Vamos colocar aí no telão aí. Vou esperar porque eu não avisei que ia fazer isso, né? Mas eles são competentes. Daqui a pouco, daqui a meia hora eles colocam. Vamos falar dom, né? Eu acho que dom fica melhor, né? Porque realmente, se não tiver o nosso coração cheio, não vai acontecer. Não vai. Né? Tem que ser. Você vai fazer aquilo pelo uma grande parte da sua vida. Então, se você não fizer alguma coisa que você não gosta, esquece. Você não vai ser bom. Mas, Márcio, tem muita gente que só trabalha por dinheiro. O dinheiro não é o meio, é o fim, né? O dinheiro é consequência. Porque se você é bom no que você faz, você certamente terá condições, exercitando aqueles outros pontos, de ser bem remunerado por isso. Segunda palavra? Conhecimento. O pessoal da comunicação tem conhecimento, por isso vai colocar ali a palavra. Né? Isso aí, claro, tem que estudar o assunto, né? Tem. E tem que ler bons livros, né? Tem que se formar, né? Tem que e estudar, e eu falei semana passada, a vida toda. Independente da área que você trabalha. Tem sempre alguma coisa nova para se aprender. Você com esses cabelos brancos aí, meu filho fazendo medicina e tal, ainda estuda? Estudo, estou fazendo uma pós-graduação neste momento, EAD. É isso aí. Terceira palavra? Terceira palavra, disciplina. Disciplina. Disciplina em que sentido, assim? Você tem que levar a sério seus estudos, você tem que levar a sério seus compromissos, você tem que estar sempre se atualizando. Então, disciplina focada na sua carreira. Se você não for horário, compromissos, ou seja, você tem que ser uma pessoa disciplinada, que senão você não chega a lugar nenhum. Quarta palavra? Gestão. Gestão. Você falou em gerir a carreira, né? Gestão da carreira. O que você quer e como você vai conseguir isso? Você né? tem que ter um mínimo de conhecimento de administração, mesmo que você não foque na área gerencial dentro da sua formação, sendo ela em engenharia, em medicina, ministério pastoral, arquitetura, psicologia, qualquer que seja. Você vai ter projetos a desenvolver, você vai ter vários desafios dentro da sua carreira, que se você não tiver o mínimo de conhecimento de gestão, você vai ter dificuldade. Hoje em dia tem tanta coisa aí na internet, tantas ferramentas de gestões simples, né, até as mais complexas, que é interessante conhecer isso, porque você tem um diferencial competitivo na sua carreira. E a quinta palavra? A quinta palavra é relacionamento. Rede, network. Rede, network. Tem que conhecer gente. Tem que conhecer... E tratar bem as pessoas. Conhecer gente e cada vez mais. Não, porque a rede é importante na hora da troca, até na hora... Vou dar um exemplo que o pastor usou aqui, quando a gente quer abençoar algum irmão que está internado ou vai fazer alguma cirurgia, a gente não conhece todo mundo de todos os hospitais, isso é impossível. Mas se você conhecer pessoas estratégicas em cada área, em cada região, você chega lá. Então, você precisa conhecer gente, porque senão você vai ficar batendo em muitas portas sem saber o tiro que vai dar. E se você sabe dar o tiro certo, você chega mais rápido. Eu me dou bem que eu conheço o Márcio, tanto é que eu chamei para falar aqui agora e deu tudo certo, né? Eu sabia que ele ia fazer um bom resumo. Obrigado, Márcio. Muitíssimo obrigado, Márcio Neves. E também algumas pessoas, 2 pessoas prepararam seus depoimentos por razão de viagem. Um já até chegou, mas nós não mostramos. Vamos então ver ainda sobre o tema da competência, porque hoje o meu tema é confiança. Já quero, enquanto os vídeos são preparados... sim, já pode colocar. Primeiramente, a irmã Fabiane. Vamos ouvi-la. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Para quem não sabe, eu trabalho no IBAMA, na área de licenciamento de petróleo e gás. Para passar nesse concurso, que é de um órgão executivo da gestão ambiental federal do nosso país, eu fiz uma faculdade de biologia, fiz um MBA, uma pós-graduação em gestão ambiental. E aí, depois disso, depois de trabalhar em outras áreas, eu ingressei no mestrado de engenharia ambiental. Nesse mestrado, eu tive contato com algumas pessoas que me deram o norte de como trabalhar nessa área.
e entrei para um curso, comecei a fazer um curso que era depois do meu trabalho. E aí eu tive muito apoio da minha mãe, do meu marido, né, que iam me buscar, porque era um curso à noite na Lapa, então eles me deram muito apoio e fiz o concurso e passei. Então esse curso me ajudou muito, é uma coisa que eu gostaria de dizer, de comunicar assim para vocês, né, de ficar como testemunho, porque ali a gente é apresentado mais do que o conteúdo. Na verdade, o conteúdo meio que você já tem que saber. Mas quando você entra num curso desse, você é apresentado a forma como as questões são elaboradas e a forma como o conteúdo é cobrado. Então foi muito bom para mim fazer esse curso, foi essencial. Eu acho que sem ele eu não teria passado, não. E aí hoje eu trabalho, então, eu trabalho lá no IBAMA, na sísmica, né, que é como se fosse uma ultrassonografia do mar. As empresas apresentam seus estudos de impacto ambiental e a gente propõe medidas mitigatórias, que são medidas que diminuem o impacto. Essas medidas têm esse objetivo. E nós analisamos os estudos de impacto ambiental e, além de propormos essas medidas, analisamos também a forma como a exploração vai se dar, né? E aí autorizamos ou não autorizamos dentro do que a empresa está propondo. Nós acompanhamos também a execução desses projetos de mitigação, né? Acompanhamos em campo, em loco. É um trabalho interessante, é um trabalho desgastante, né? É uma luta constante, mas acabamos obtendo muitos progressos, assim, com muita luta, com muita competência mesmo da equipe. Nós conseguimos delimitar áreas que é essencial que não haja exploração e áreas que podem ser exploradas dentro de certos parâmetros. Então é muito bom, assim, me sinto útil, né, podendo contribuir com a gestão ambiental federal. Um abraço aí para todos. Obrigado, Fabiane. Vamos agora ouvir o nosso irmão Alcides. Olá, meu nome é Alcides Santana e o pastor Israel pediu que eu fizesse um depoimento sobre a minha vida profissional e eu vou falar resumidamente, né, um pouco sobre a minha vida profissional. Bom, ela começa, como toda vida, né, toda carreira, com a escolha de uma profissão, né? E eu sou natural lá de Cuiabá, Mato Grosso, e vim para o Rio de Janeiro em 1984, aos 17 anos, para fazer o curso de engenharia mecânica, que era o curso que eu gostaria de fazer, a profissão que eu gostaria de seguir. E aí eu consegui fazer o vestibular na época, né? E passei para o FRJ. E ali cursei durante 5 anos, né? Longe da família, né? O único apoio que eu tinha no Rio de Janeiro era da minha tia, Elizabeth, do meu tio Leôncio, ao qual eu agradeço muito pelo acolhimento. E aí fiz o curso durante 5 anos, né? Me formei, e aí um primo meu conseguiu um emprego para mim numa pequena empresa de consultoria de projetos na área de petroquímica. E eu gostaria de dizer para vocês que foi uma experiência muito rica, né? Apesar de ser uma empresa muito pequena, mas numa empresa pequena você tem uma oportunidade ímpar, né? De conhecer muitas coisas, de fazer muitas coisas, de acelerar o seu aprendizado, porque você acaba fazendo quase tudo, né? Uma empresa grande, ela é muito compartimentada, né? Você conhece um pedaço, né, do processo. Numa empresa pequena você tem que fazer o processo do início até o final, porque tudo depende muito de você. E essa foi, digamos assim, a primeira fase da minha vida profissional. Bom, depois de 4 anos, né, trabalhando nessa empresa, eu percebi que era o momento da gente fazer
uma melhorada, né, na minha carreira. Eu estava ganhando apenas o piso durante esse tempo todo, ganhando o piso da categoria, embora eu estivesse trabalhando bastante, né, estava com alguma experiência. E aí eu resolvi entrar numa outra empresa maior. E aí eu coloquei meu currículo, né, e consegui um trabalho numa empresa de gases, né, importante, uma empresa multinacional. E consegui trabalhar lá na área de fiscalização de obras. E aí foi uma experiência muito curta, porque 3 meses após eu ter entrado nessa empresa, começou um processo de engenharia, né, como eles chamavam na época, que era uma reestruturação da empresa para cortar custos. E aí eu, após 4 meses apenas de empresa, fui cortado e fiquei desempregado. Então, esse período foi um período muito difícil, né, porque eu já estava casado, embora não tivesse filhos, mas tinha uma família, né, para sustentar. Então, precisei novamente do apoio da minha família. E aí há pouco tempo eu voltei para a empresa onde eu trabalhava, agora trabalhando como freelancer, fazendo serviços, né, por projetos, e fiquei durante mais um ano e meio, né, trabalhando dessa forma, né, sem carteira assinada. E aí nesse período eu fiz o concurso, né, concurso público para trabalhar em Furnas, e para minha felicidade passei, né, foi no início, digamos assim, dessa segunda fase da minha trajetória profissional, onde eu comecei trabalhando na área de compras, né, na área de gestão de contratos. E ali, após 4 anos, né, trabalhando ali, eu fui convidado para ser gerente adjunto na área de planejamento de suprimentos, e fiquei muito feliz, né, por esse reconhecimento do meu trabalho, e comecei a ter experiências, né, na parte de gestão, participar de reuniões importantes, ter um aprendizado muito bom, né, na área de gestão, tanto aprendizado naquilo que a gente seria bom fazer, quanto aquilo que não seria bom fazer, né? Então sempre o aprendizado tem esses dois vieses, né? Você aprende o que é positivo e aprende também aquilo que não deveria fazer. E aí durante 10 anos, né, eu fiquei como gerente adjunto, esperando uma oportunidade de ser colocado como gerente titular, mas ela demorou bastante para aparecer. E aí numa reestruturação, quando essa área onde eu trabalhava como gerente adjunto, ela foi extinta, e aí eu voltei a ficar sem nenhum cargo gerencial, né? E aí eu voltei a ser um engenheiro, né, funcionário sem cargo, e depois de mais ou menos uns 8 a 10 meses, eu fui convidado para assumir uma gerência, e a partir desse momento eu comecei a ter uma trajetória de ascensão profissional. Então, após esse período, né, quando eu comecei a atividade gerencial, né, também tudo na área de suprimentos, comecei a ser gerente de divisão. Depois fui convidado a ser, depois de uns 3 anos, convidado a ser gerente de departamento, né, departamento importante de compras. Após isso, fui convidado a ser substituto, né, da superintendência, para cobrir as férias na ausência do titular, né, que também era um grande amigo meu, é um grande amigo meu. E quando ele foi chamado para um novo desafio, né, para assumir uma outra superintendência, ele me indicou e eu fui nomeado superintendente, da área que é o cargo mais alto lá da companhia, no plano de carreiras da companhia. Então, nesse cargo já estou aí há 3 anos, e realmente é um reconhecimento de um trabalho, de uma constância, né? Eu digo que não é uma atitude, né, que faz você construir uma carreira de sucesso,
mas são muitas, né, reiteradas atitudes ao longo do tempo, com perseverança, né, fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor, né, fazendo com dedicação. Eu acho que isso que, digamos assim, é o mais importante para você ser reconhecido ao longo do tempo. Ter paciência, né? Aquele longo período de 10 anos que eu fiquei como gerente adjunto, né, sem ter uma oportunidade, não foi um período perdido, né? Ele foi um período de muito aprendizado. Então, eu lembro de uma pregação do pastor André Lisboa, que falou que Davi também foi preparado, né? Cada desafio que ele enfrentou, preparou para o desafio seguinte. E isso acontece na nossa vida, né? Deus nos dá essa oportunidade de aprendizado para que na próxima etapa você esteja mais preparado para você assumir aquela responsabilidade. Então, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha carreira para vocês e desejar um grande abraço a todos. O ruído foi porque ele estava num hotel em outro país, mas gravou esse importante depoimento para nós. Eu penso que todas as palavras de hoje aqui foram um bom resumo desse tópico, dessa qualidade, dessa busca, que é a competência segundo C. Eu quero muito brevemente falar da terceira palavra, o terceiro C, que é o da confiança. Quero lhe convidar a ficar em pé. Vamos ler o texto que o apóstolo Paulo, me traí aqui, que o autor aos Hebreus, e essa semana alguém me perguntou, você acha que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus? Acho que foi por essa razão que eu me traí aqui agora. Mas eu não disse que foi, eu disse, olha, eu acredito que foi alguém da escola de Paulo, né? Alguém com o pensamento de Paulo, não com as palavras de Paulo. Foi a minha opinião, como qualquer outra, e por isso talvez me traí aqui, mas eu quero lhe convidar então a lermos Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39. Hebreus 10, 35 a 39. Poderíamos ler todo o texto, mas vamos nos ter então a esses aspectos aqui que nós temos de valioso, de grande significado para nós. Vamos ler juntos? Juntos. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Você, por favor, pode se assentar. Esse texto aqui certamente não está falando em todos os sentidos da palavra confiança, mas tomando um aspecto, e certamente usou palavras que foram aqui empregadas como perseverança, por exemplo. Confiança tem muitos significados esta palavra. Confiança não é achar que tudo vai dar certo, mas desejar que o Deus eterno intervenha para fazer dar certo. Confiança não é fazer a obra do Deus eterno, mas fazer a obra que Ele nos pede para fazer. Confiar não é cruzar os braços, mas é dobrar os joelhos. Quem confia não
tenta tomar o lugar do Deus eterno. Eu usei a palavra tentar de propósito, que ninguém consegue. É impossível. Mas nós temos essa vocação idolátrica para tomar o lugar do Deus eterno nas nossas vidas. Confiar é entregar o controle da nossa vida ao Deus eterno. E aqui eu queria que você ligasse o seu confiômetro. É claro que não existe confiômetro, é só uma brincadeira para ajudar você a responder essa pergunta. Numa escala de 0 a 10, que número você dá a si mesmo para a sua confiança em Deus? Tomando esse sentido que acabei de mencionar, entregar o controle da sua vida a Deus. Isso é confiar. De 0 a 10, nesse imaginário confiômetro, você entrega 1, 2, 3, 4. Comecei bem humildezinho, né? 5, 6, 7, 8, 9. Agora o padrão ficou muito alto. Já pensou você entregar 100% o controle da sua vida? Você ora assim: Senhor, fiz a minha parte, estudei, agora eu vou dormir, amanhã é a prova, eu entrego 100% sobre os teus cuidados. Acho que até podemos orar, mas a noite é longa, porque a gente não dorme a noite toda, acorda, fica pensando: e se eu perder o horário, e se eu errar as questões, e se eu chegar no lugar errado. Então, qual é a nota que você dá? Em que número o seu confiômetro vai? Até 100? Ou nem sai do lugar o ponteiro, hein? Confiar é saber esperar, mesmo que demore. Aí eu acho que o ponteirinho não passa do meio, não é? Você acelera, fica no 3 ali, né? Porque esperar Deus agir, não é para nós, né? Vamos ser francos, isso não é para nós. Confiar é autoconfiar, isto é, confiar em si mesmo, mas com limites. E aqui eu quero fazer uma sugestão bem prática. Eu planejei hoje pela manhã, no culto das 11, pregar sobre um tema. Está até publicado esse tema, mas eu não preguei. Eu preparei um outro sermão, bem preparadinho, mas disse: Senhor, eu não sei se devo pregar esse sermão. Eu preciso que o Senhor me mande sinais, se eu devo pregar ou não esse sermão. E Deus me deu sinais. E os primeiros sinais foram positivos. Vou pregar esse sermão. Mas no meio do caminho, os sinais começaram a pintar negativos. Ninguém disse não pregue. E ninguém disse pregue. Sinais. Eu só decidi na hora de pregar. E não preguei. Porque os sinais, eu acho que isso funciona, gente. Deus, se nós pedimos, Ele vai nos dando sinais. Só que a gente tem que estar com a antena ligadona. Porque Deus não fala assim: Israel, eu aqui dos altos céus lhe declaro, pregue esse sermão. Eu gostaria de, ao dormir na véspera,
de pregar o sermão, eu tivesse um sonho, e eu preguei aquele sermão e a multidão aplaudiu. Então eu estava no caminho certo. Mas também não aconteceu nada disso. Apenas pequenos sinais. Uma vírgula de uma pessoa aqui, outra vírgula ali. Eu não preguei esse sermão, preguei outro. Quem estava aqui às 11 horas viu que eu às vezes até troquei as palavras, que eu estava elaborando ao tempo que ia pregando o sermão, porque eu não tinha preparado aquele sermão. Eu estava certo que ia pregar aquele que eu preparei. Está escrito, inclusive, na íntegra. Mas Deus me sinalizou, é isso que eu estou dizendo. Eu devo confiar em mim. Mas a minha confiança tem limites. Eu preciso submeter essa minha confiança, que é necessária, mas tem que ser moderada ao crivo da palavra de Deus, da manifestação de Deus. O Salmo 146:3 diz: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. E aqui eu quero dizer o seguinte: você tem que ter pensamento positivo. Sim e não. O pensamento positivo ajuda, mas não garante nada. Achar que vai realizar não quer dizer que você vai realizar. Mas o pensamento positivo ajuda. Quanto ao pensamento negativo, ele raramente ajuda. Uma vez recebi uma pessoa que buscava uma oportunidade de trabalho. E essa pessoa, muito competente, uma formação extraordinária, doutorado na sua área, sentou-se perto de mim, ela nem me olhava. Ela baixava a cabeça, falava, o corpo todo vermelho, gaguejando. Falei, meu Deus. Muito competente. Não dei a ela a oportunidade porque não tinha a vaga na área dela, mas eu daria, pela competência dela. Mas eu garanto a você que nenhum outro entrevistador daria. Porque ela foi, com certeza, com a convicção que não iria conseguir. A maneira como ela se postou diante de um simples mortal. Então, o pensamento positivo é importante. E o pensamento negativo já é. Então, você tem que avaliar, você tem que confiar em você. Você estudou, você se preparou, você é bom nesse negócio, você é boa nesse negócio. Chega lá e faz o seu melhor. E espere. À luz da Bíblia, confiar é saber que você é amado por Deus. É uma convicção que eu nunca tiro da minha alma. 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos para com Jesus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabe por que Ele nos ouve? Não é porque nós confiamos, não. É porque Ele nos ama. Se nós formos aprovados num concurso A ou B, a vaga C ou D, o amor de Deus para comigo não diminui, nem aumenta. Eu não sou o meu sucesso ou o meu fracasso. Isso não me define. O que me define é que eu sou amado por Deus. O resto é consequência. Eu sei que isso é elementar, mas por diversas razões, nem sempre nós temos essa convicção. Mas todo aquele que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já o recebeu porque Ele é o Salvador. Senão não o receberia. E tendo-o recebido, tem comunhão com Ele. E pode pedir. Você pode pedir o que você quiser. Deus vai dar, se for segundo a vontade dEle.
Por quê? Porque Ele nos ama. Confiar demanda amizade ou comunhão com o Deus eterno, para que nós possamos entender a vontade dEle. Por isso que eu gosto muito, aprendi isso há muitos anos, como conhecer a vontade de Deus. Ele nos manda sinais. Eu gosto de ilustrar que são como as placas de trânsito. Velocidade 80. Não vou colocar 100. Curva perigosa, diminua a velocidade. Eu vou acelerar? Deus vai nos mandando sinais para que nós compreendamos a cada dia qual é a sua vontade. Mas isso demanda uma amizade com Deus. Como amizade com as placas, saber ler as placas, interpretar as placas, seguir as placas. Deus nos manda placas. Eu acabei de ilustrar isso na minha vida pessoal hoje, da noite para hoje. Desde quando eu comecei a preparar a mensagem, Senhor, não sei se é isso que eu devo pregar, mas eu continuei, fui até o fim. E agora eu quero sinais, me dê sinais. E eu garanto que se eu pregasse aquela mensagem desatento aos sinais, eu não alcançaria os objetivos que Deus queria que eu alcançasse na manhã. Mas eu penso ainda, irmãos e irmãs, que confiar implica em colocar em ordem o nosso mundo interior. Aquela pessoa que foi ter um encontro para fins profissionais comigo estava desalinhada emocionalmente. Não conseguia enfrentar a realidade de ser entrevistado, entrevistada. Medos, temores. Ao longo da vida, nós vamos ouvindo mentiras a nosso respeito. Irmãos e irmãs, a maioria das coisas que dizem a nosso respeito, a maioria é mentira. Mas se nós não tivermos o discernimento que vem do Espírito de Deus, para saber que aquilo é mentira, nós vamos acreditar que aquela mentira é verdade. Eu garanto que alguns aqui já ouviram na sua infância que você não daria certo na vida. Mentira. Verdade para quem acreditou. Mentira para quem desafiou e triunfou e venceu. Mas por último, eu quero dizer aos irmãos que eu fiquei um pouco chocado quando eu comecei a examinar todos os textos da Bíblia sobre confiança e confiar. Porque eu encontrei alguns versos que eu vou ler agora, que me levaram então a trazer mais uma conceituação sobre confiança. Salmo 37, 3. Vocês sabem de cor. Confie no Senhor. Tranquilo. E faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. O que é que isso tem a ver com confiança? Salmo 62, 8. Confie em Deus de todo o coração. Derrame diante dele o seu coração. Confiança, bem claramente. Provérbio 3, 5. Confie no Senhor de todo o coração. Estamos dentro. E não se apoie no seu próprio entendimento. Isaías 50, verso 10. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Salmo 44. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Está tranquilo. Não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira.
ponto de vista, irmãos, esses versos que eu li, eu tenho outra lista enorme aqui, nos mostra também que confiar implica em viver uma vida digna. Como uma decorrência, Márcio falou em relação à competência e dinheiro, em que o dinheiro é uma decorrência, é uma consequência. Se nós confiamos em Deus, nós procuramos viver de modo digno. É uma maneira em que a nossa confiança se exercita ou se encontra no mundo prático. E este viver de modo digno inclui não viver segundo o nosso próprio entendimento. Esse modo digno inclui não tratar os outros de modo arrogante. Há uma dimensão ética, portanto, na confiança. Nós todos somos chamados a confiar. E nós somos chamados a confiar com base no pressuposto, na razão pela qual Deus nos legou a palavra dele. Vou ser bem direto. Pode ser que você não se ame a si mesmo. Pode ser que você ache que as pessoas não amam você. E até pode ser verdade isso. Mas é mentira que Deus não ame a você. A verdade é que Ele tanto ama você, que entregou o próprio Filho dele, ou na expressão bíblica, não poupou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ele morreu na cruz em Cristo em nosso lugar, porque nos amou intensa e profundamente. Nós podemos ter confiança. O autor aos Hebreus diz em outro lugar que nós devemos comparecer diante dele, Hebreus 4,16, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Se eu pudesse, numa só linha, definir qual é a maior bênção de crer em Cristo, não é receber bênçãos, que é muito bom, mas é poder confiantemente, ousadamente, orar a Ele e pedir. Sem precisar tremer. Porque é uma relação de amizade. Primeiro, ser, tenha convicção. O que é que você quer realizar? O que é que você deseja? Segundo, ser, competência. Prepare-se, discipline-se, estude. Terceiro, ser, confie, inclusive em você mesmo. Confie. Quando você tiver uma necessidade, seja ela de qualquer campo, do profissional àquele mais emocional, aproxime-se do trono da graça com confiança. Tiago diz o seguinte, olha, quando você se aproximar, não aproxime tremendo, titubeando e gaguejando. Aproxime-se com ousadia. Mas essa ousadia, irmãos, não é nossa, nos é dada na cruz por Jesus. Então, e agora? Vou voltar à pergunta. Como está o seu confiômetro? Israel, está feia a coisa. Também não vamos exagerar, né? Não vamos ter uma autoconfiança 10. Uma autoconfiança 6 já está bom. Mas em Deus, uma confiança 10. Não por nós, mas por aquele que nos prometeu que tudo aquilo que nós pedirmos, precisarmos, desejarmos, sendo aprovado por Ele, Ele vai nos dar. Por que é que não vamos confiar? Por que é que vamos ter medo?
Por que não vamos ousar? Tudo isso por causa de Jesus. Jesus, nosso Senhor. Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, quanto eram os discípulos de Jesus? Os auxiliares mais próximos de Jesus. Quantos eram? 12, mais para 11 do que para 12, porque um tem a paciência, porque o auxiliar daquele é melhor não ter. E o que aconteceu com aquilo que eles fizeram? Não há obra maior na história da humanidade do que o cristianismo, que começou com 11. Quantos anos Jesus ensinou? Foi um curso de no máximo 3 anos. Só que era de manhã, de tarde e de noite, né? Pequeno detalhe aí, não era 4 horas da faculdade, não. Era do acordar ao dormir. E com esses 11, 12, 11, depois 12 de novo, com a substituição, o mundo virou de ponta cabeça. Não dá para entender o mundo de hoje, em nenhuma dimensão, nem na economia, nem na medicina, sem o cristianismo, sem Jesus. Por causa de pessoas que ouviram, vão, façam discípulos, batizem. O que eles fizeram? Foram, fizeram discípulos e batizaram. Nós nem sabemos por onde foram. Onde é que foi Bartolomeu? Onde é que foi Tomé? Onde é que foi Mateus? Não sabemos. Nós só sabemos que o Evangelho chegou ao mundo todo. Jesus não mandou? Eles foram. Jesus manda você ir. Confie. Vá. Que mudanças profundas ocorrerão na sua própria vida. É assim que vale a pena viver. Confiando no poder do Deus eterno, manifesto em Jesus. Me permita uma heresia aqui, mas é só para ilustrar. No princípio dos séculos, Deus, que conhece toda a história humana, disse para o seu filho: filho, prepare-se, vou enviar você à terra. Que aquela gente não tem solução, não. Quantos milênios, bilênios, sei lá, se passaram? Então Jesus Cristo veio. E a Bíblia diz que ele veio para passar vergonha, a vergonha da morte. Mas a Bíblia diz que ele enfrentou a vergonha por causa da alegria, por causa do resultado, a nossa salvação. Isso, um pouco de imaginação, com versículos bíblicos. Teve uma vez, sombria essa vez, triste essa vez. Ele reuniu os seus discípulos e disse: eu estou indo embora. Eles vão me matar. Fiquem tranquilos. Mas aí ninguém ouviu mais nada. Quando ele falou assim, vão me matar, ele falou depois, não, eu vou ressuscitar, vou subir aos céus. Ninguém escutou nada. Só ficou ali. Porque nós somos assim. Depois da morte vem o quê? Mas eu quero que vocês se lembrem disso. Então, vamos tomar uma refeição juntos. E ficou na história conhecida como a ceia de Jesus, ou a ceia do Senhor. A ceia do Senhor Jesus. Olha que coisa simples. Que significado. Pedaço de pão.
Olha o que Jesus Cristo faz. Um cálice de suco de uva. Mas ele disse, olha, esse pão aqui é o corpo, que um dia vocês vão olhar lá de baixo e vão ver lá no Gólgota, pendurado na cruz, morto. Vocês vão ver e vão se lembrar. Mas eu lhes digo, pegue agora esse pão e comam esse pão para se lembrarem. E todas as vezes, depois que eu morrer, que vocês se reunirem, vocês vão se lembrar que eu entreguei a minha vida no lugar de vocês. Confiem em mim. Agora, pegue essa porção aqui. Vinho naquela época, suco de uva agora. Apenas isso. Mas isso aqui simboliza a esperança, a alegria. Todas as vezes que vocês tomarem isso, se lembrem que a vida não acaba aqui. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu voltarei para o céu. Eu virei uma segunda vez. Aí vou levar comigo todos aqueles que creram em mim como Senhor e Salvador. E até hoje, as igrejas se reúnem. Nós aqui, nos 2 cultos do primeiro domingo do mês, no último culto do terceiro domingo do mês, e dizemos, fazemos isto em memória de Jesus. Vamos cantar então? Enquanto nós cantamos, quem não tomou ainda o seu cálice, por gentileza, pode levantar a sua mão, que a nossa irmã vai levar até você. Alguém que não, por favor, são convidados para participar. Todos os que creem que Jesus é o seu Salvador. Fora disso não há sentido. Mas se Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, você pode participar. Então, assentados, músicos assentados mesmos, vamos então cantar essa música acompanhando o nosso grupo aqui de intrépidos jovens.